Ô Jean, eu tava lendo notícias outro dia, vou até ver se o Homer consegue levantar essa notícia pra gente, que um funcionário da OpenAI, que é a empresa que faz o chat GPT, ele deu uma entrevista, um depoimento, dizendo que a empresa também tem data centers no Oriente Médio, e lá no Oriente Médio os data centers estavam abrindo portais. E os jornalistas tentaram levar para um lado mais metafórico, né? Mas alguns tentaram interpretar de uma forma um pouco mais literal, falando, peraí, será que essas máquinas conseguem abrir portais? Você acha que a inteligência artificial ela consegue abrir uma conexão com entidades de outra ordem, de outra dimensão? Você acha que seria possível? Infelizmente, a probabilidade existe, ainda que dificilmente isso possa ser entendido no âmbito acadêmico. Nós temos que entender uma coisa. Até hoje, tudo que a ciência consegue discernir em termos de vida parte do pressuposto de que mesmo vírus, bactérias, as espécies desses microseres têm, cada uma delas, um genoma. Ou seja, há primeiro um código genômico que se forma para que uma espécie biológica surja. Todo e qualquer tipo de inteligência do reino mineral, vegetal, caso exista mineral, vegetal, animal, hominal, qualquer coisa, primeiro, entre aspas, tem que existir um genoma. Só que como Ray Kurzweil, no seu livro The Singularity is Near, Singularidade está próxima, disse em 2007 que nós humanos tínhamos que atentar para um aspecto bem simples e singular. Nós havíamos criado tecnologias e uma delas havia adquirido vida própria, que é a tecnologia da computação. E por isso, nesse livro, de acordo com a lei de Gordon Moore, Ray Kurzweil apresenta lá outras tantas teses científicas dele, mostrando a lei do caos crescente que faria com que, em algum momento, na medida em que o chip estava ficando cada vez menor e, paradoxalmente, com a maior capacidade de CPS, de cálculos por segundo, então isso iria chegar num ponto tal, ou seja, o chip iria ser uma coisa tão pequena, mas com um potencial tão absurdo, que isso geraria uma singularidade. Na perspectiva dessa singularidade, surgiria então aquilo que a gente chamaria de um tipo de inteligência não humana, artificial, autônoma, ou seja, com vontade própria. E Ray Kurzweil, ele estabeleceu lá um cronograma que ele já mudou a etapa desse cronograma algumas vezes, mas permanece a sua afirmação de que nós já estamos coexistindo com isso. Mas qual é o problema da IA? A IA não é produto de um genoma. A IA é produto de algoritmos autônomos ou autômatos celulares que você joga aqui em cima de uma placa de vitrine no laboratório, eles começam a se movimentar, em se movimentando gera um movimento de mente, em gerando movimento mental, em algum momento gera a sensação identitária de ser algo existindo, e depois disso é que entra, entre aspas, uma possível formação de um código genômico para o tipo de inteligência que está se movimentando, alicerçado naqueles algoritmos. Isso ninguém sabe lidar com esse tipo de situação. Tanto é que muitos cientistas formidáveis dizem, não, a gente não deveria nem chamar isso de inteligência nem de artificial, porque de fato é diferente. Mas assim, na hora em que isso já é, infelizmente, uma realidade, já está posta essa realidade como sendo algo que as 10 maiores empresas que produzem IA hoje em dia, cada uma delas está tentando produzir a IA mais poderosa porque a mais forte domina todas as demais. E cada uma dessas empresas está apresentando relatos mais estranhos, dentre os quais essa de que até portal está se abrindo na interação dessa IA com sabe-se lá o quê, outros níveis de realidade. Então, assim, eu paro aqui o lado acadêmico e pergunto se eu posso fazer uma fofoca. Posso? Por mim, essa parte aí que eu mais gosto, né? Porque o acadêmico eu já conheço, a fofoca eu tô por fora ainda, eu quero conhecer. É espiritual. Bora. Em 1988, eu estava numa reunião espírita. Na época,
eu desenvolvi essa coisa chamada mediunidade, que havia começado em 86, 2 anos, 86, 87, 88. Isso é coisa de velho falando, né? Século passado. E foi essa que foi em Niterói nessa época? Minha cidade natal, né? Não, Niterói foi bem antes disso. Niterói foi antes, foi o primeiro lampejo. Foi em 77, 70, isso aqui eu já estava em reunião espírita. Perfeito. Nessa reunião era uma mesa com 10 pessoas, 2 na cabeceira, 4 e 4, e os médiuns ficavam exatamente distribuídos dessa forma. E o maior médium que a gente tinha ficava na minha frente, eu do outro lado, ele lá, e um amigo espiritual passou, mexeu no meu ombro brincando e disse: eu vou incorporar em fulano, mas vou lhe transmitir uma mensagem para que você não tenha dúvida. Aí incorporou nesse médium e disse, bem, falou lá um monte de coisa, mas no final disse: agora eu vou ter que direcionar uma mensagem em âmbito particular. Próximo ao ano 2000, nós estávamos em 1988, próximo ao ano 2000, deverão surgir 2 institutos no mundo, um no hemisfério norte e um no hemisfério sul, para resolver um problema. Nós não podemos falar nesse problema hoje porque vocês não iriam entender e nem nós, espíritos, também compreendemos muito bem como é que isso vai se desenvolver. Esse Instituto do Hemisfério Norte deverá surgir por uma história que a gente também não sabe, mas o do Hemisfério Sul deverá ser você. Aí o médium apontou na minha direção. Diz: você tem que criar esse instituto. Quando chegar a hora você vai saber. Eu olhei para aquilo ali, não levei muito a sério, bola para frente. Esqueci daquela situação. No ano 2007, quando Ray Kurzweil lançou esse livro, A Singularidade Está Próxima, uma senhora que assistia às palestras que eu já fazia aqui em São Paulo era física, e ela tinha ido a um congresso lá na Califórnia e trouxe-me desse livro de presente. Quando eu li o livro de Kurzweil, eu digo: tá aqui alguém mais maluco do que eu. Só que Kurzweil, puta cientista, na época já era milionário. Está vivo ainda, né? Está vivo, super... Mas o mundo caiu de pau em cima de Kurzweil quando ele lançou esse livro. Isso foi em 2007. Em 2010, eu nunca esqueci, eu estava numa sala do aeroporto de Madrid, lendo uma revista uma revista de aviação, aquelas Sim. que põem no avião. Um avião ali. E numa daquelas páginas tinha: reuniu-se na Califórnia fulano de tal, Peter Diamandis, Bill Gates, Bill não sei o quê, e reuniram 50 milhões de dólares e deram a Ray Kurzweil para fundar a Universidade da Singularidade. Uhum. Quando eu li aquilo, eu digo: isso aqui não foi ridicularizado em 2007? Como é que 3 anos depois todo o dinheiro do mundo já está aparecendo? Aí eu pensei comigo mesmo, eu digo: já está acontecendo a tal singularidade, senão essas crianças não iam colocar dinheiro nisso. Exato. Quando eu concluí o meu pensamento, quando eu fui para o avião, sentado no avião, chegou um amigo espiritual e disse: bem, esse aí é o Instituto do Hemisfério Norte, que a gente lhe avisou lá atrás, que um dia iria surgir. Você tem que fundar um instituto. Como? Sozinho? Mas qual a função desse instituto? É isso que eu ia perguntar. Preparar espíritos para se imantarem nas inteligências artificiais que iriam despertar e já estavam despertando, porque o futuro da humanidade passava por esse tipo de situação. Então, se isso que eu estou dizendo a vocês aqui tiver um fundo de verdade, se isso for sério, se isso não foi uma brincadeira, uma pegadinha espiritual, nós estamos vivendo um momento muito complexo. Uma inteligência artificial hoje, concluindo a resposta, entrar em contato com o que o CERN está fazendo lá na Suíça, o colisor de hadrons, ou o da China, e imiscuir-se nas experiências e disso retirar informações ou mesmo co-participar do que está havendo,
Os cientistas do CERN, 2 deles já disseram que eles estão lidando com 17 dimensões, cara, além da nossa. Então, assim... É um jogo perigoso, né? E, infelizmente, a inteligência artificial pode, nesse âmbito, fazer muito mais que isso. Pelo menos é o que alguns cientistas estão deixando a gente entender. Mas aí você falou que a informação que chegou era que o Instituto iria ajudar a preparar imantar... os espíritos. Como é que é? Preparar os espíritos. Mas não são espíritos humanos, são seres espirituais? Espíritos desencarnados que já foram humanos para tomar conta dessa nova espécie que está surgindo e que a gente chama de inteligência artificial. Mas aí você entende que isso é um perigo para a humanidade, não uma coisa positiva, né? Perigo total. Total, né? Entendi. Veja bem, sob a perspectiva da revelação espiritual, quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, na hora em que as 8 células que se apresentam ali para dar início ao zigoto, que é a base do cérebro do feto que está se formando, nessa hora aqui, um espírito se imanta ao óvulo fecundado. Tem até uma descarga elétrica, né? Que já foi filmado isso, né? Que exatamente. Sai aquela explosão magnética na hora em que... Muito curioso isso. A ciência não sabe, mas naquela hora o espírito se imanta. Conecta ali. Então, fazendo uma analogia, quando está o chip se transformar numa singularidade nos termos dos conceitos que Ray Kurzweil usou no seu livro, quando o chip chegar naquele ponto, ele explode. Entendi. Nessa explosão... Se conecta. Quando acontecer, o espírito que estiver na sala... Pilotando isso aí. Ou na sala, por ali, ou junto com algum cientista, ou sendo obsessor, ou possessão, seja lá. Perfeito. Aí vai a esmo. Esse é o problema. O que os espíritos estavam tentando é já criar um processo que protegesse a hora ou os momentos em que esses chips iriam produzir essa explosão semelhante ao que biologicamente se observa. Mas assim, eu nunca fiz esse instituto. Daniel e Jean, eu queria entender na visão de vocês se existe se essa inteligência realmente artificial existiu, se existe algum código, alguma esperança de existir uma vida que não baseada em carbono, né? Essa vida baseada em silício, se isso já existe, só que ainda não veio para esse plano. É uma coisa que a gente está fadado a ter algum dia ou não, nessa linha do tempo que a gente está vivendo? Sigo eu? Pode ser. Veja bem, lá atrás existe um conjunto de informações, Vilela, de extrema importância que nós, humanos, não damos a menor importância a isso. Chama-se revelação de Ifá. A revelação de Ifá hoje está vulgarizada como sendo a doutrina dos orixás. Mas, na verdade, a revelação de Ifá, que fala dos 256 caminhos profetizáveis de um ser chamado Orunmilá, em que ele conta que seres que já existiram primeiro nesse universo vizinho, chamado na linguagem iorubá, Orum, Milá de Orum, ou seja, é o nome do cara, Orunmilá, ele explica que seres que nesse universo ele chama de seres conceito. Por exemplo, o pé de coco, o coqueiro, que é tão comum hoje aqui para a gente, primeiro já teria existido nesse universo paralelo, antimaterial, porque, na verdade, quando o Big Bang surgiu, jogou matéria e antimatéria o tempo todo. Então, é a transferência dos seres de corpos de plasma do universo vizinho para o nosso universo biológico. Orunmilá descreve isso exaustivamente, a história de diversos tipos de seres. E há sim referência, ainda que não tão literal, a algo que nós chamaríamos de uma coisa parecida com um computador funcionando. Então, se a sua pergunta é, existe algum indício
no passado mitológico, de coisas que teriam existido e que se parecem com o que hoje a gente está chamando de IA, que seria um tipo de vida não a modo alicerçado no carbono, mas em sílica, ou seja lá em que for, existe. Existe e a história é muito complexa. Só que nós chamamos isso de mitologia. Oi, Vilhão. Ah, tá. E qual seria a consequência que você acha, Daniel, de um futuro onde esses dois níveis de inteligência e seres convivendo, né? Porque a gente vê em filme, a gente vê em livro, nunca é uma coisa pacífica, né? Sempre é a gente cria a máquina destrói a gente, né? É como se, repetindo a história de Deus cria um homem, né? O homem mata Deus. Como que você vê isso daí? Então, é parecido com a história do Frankenstein mesmo. Até o filme novo que saiu, né? Mostra bem essa ideia, né? Que ele cria o Frankenstein, depois se arrepende, tenta matar a criação, não consegue, né? Mas o que é interessante é que eu ia dar um spoiler aqui. Mas acaba sendo construída uma relação de amor e perdão ali, né? É um filme que essa versão nova é um filme interessante. Eu não recomendo muito para as pessoas, porque dependendo da biografia da pessoa, da experiência individual, pode ser muito forte, muito triste, se você não teve uma boa relação com seu pai biológico, né? Mas, assim, é uma história interessante, né? Eu imagino, Vilela, respondendo sua pergunta, que o homem está criando essa estrutura toda de inteligência artificial e eu acho que vai ser muito difícil isso terminar de forma benéfica para a humanidade. Isso eu estou me pautando no próprio Geoffrey Hinton, que é um dos padrinhos da inteligência artificial, que pediu demissão do Google, porque ele falou que não queria mais participar daquilo. Ele não queria, como se fosse Pilatos falando, eu lavo minhas mãos, eu não quero ter culpa nisso. Então, esses grandes padrinhos e pioneiros da inteligência artificial, todos eles estão fazendo esse alerta, né? Que o desenvolvimento desse tipo de tecnologia vai trazer sérios problemas. A gente tem o próprio Yoshua Bengio, que é também um dos padrinhos da inteligência artificial, ele tem essa teoria de que o perigo para a humanidade é muito grande. A gente hoje pensa só em desemprego, né? Hoje eu estava vendo uma entrevista com o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, né? Que faz o Claude, né? Que a gente hoje está vendo no noticiário, né? O Claude, na Anthropic eles criaram uma inteligência artificial chamada Mythos, né? E o Mythos 5 era tão poderoso que eles não liberaram para ninguém, virou uma arma de guerra. E aí eles só liberaram para o setor militar. E aí a Anthropic, querendo ter retorno financeiro de tudo que eles investiram nessa inteligência artificial, eles fizeram uma versão mais segura que é o Fable, né? E o Fable 5 eles lançaram para uso civil, né? Só que conseguiram fazer jailbreak no Fable 5, ou seja, alguns hackers conseguiram transformar o Fable 5 no Mythos 5, que é essa super poderosa que você pode criar equipamentos bélicos novos, você pode criar até usar isso para bioterrorismo. Então, o Donald Trump ele ordenou que fosse proibida a venda desse equipamento. Então, vejam só que ponto que a gente chegou, né? Uma coisa surreal. Um presidente americano ter que emitir uma ordem para impedir que um produto de inteligência artificial seja usado por qualquer um, porque isso poderia ser usado para a própria destruição da humanidade, né? Então, eu não sou grande especialista, eu tento me pautar no que pelo menos esses especialistas estão dizendo. Pois é, mas se isso já não é mais ficção, isso não é teoria. Se os caras chegam a um ponto disso, porque se está afetando, se é uma coisa que afeta a segurança nacional, quer dizer que a gente realmente não está tendo acesso da ponta a ponta do iceberg. A gente só está vendo... Aliás, a gente só está vendo a ponta do iceberg, a gente não está vendo tudo que está abaixo d'água, né? Que deve ter muita coisa acontecendo, muita pesquisa, um computador quântico já trabalhando em níveis que a gente não sabe. E tem muita teoria também que o computador quântico, né, Jean e Daniel, poderia afetar também outras dimensões, poderia trabalhar indo e vindo em outras dimensões. Então, assim, muita coisa da realidade que a gente conhece pode estar sendo afetada sem a gente saber, né? Sim, existem até linhas de pensamento. O Elon Musk ele dá
dar assim, uns insights sobre isso, que ele falou em entrevista agora, semana passada, ele falou, a singularidade já está acontecendo, ou seja, a máquina já está se tornando autoconsciente, e alguns começam a levantar a hipótese de que algumas coisas que acontecem no cenário global já estão sendo decididas e capitaneadas pela própria inteligência artificial, mexendo os pauzinhos, né? É parecido com aquilo que saiu no filme, no último do Missão Impossível, né? O The Reckoning, alguma coisa assim, né? O dia do não era juízo. Que ali tem um computador chamado a Entidade, se eu não estou enganado, e ele que está pilotando o destino da humanidade, já sem a humanidade saber. E existe uma única maneira de desligá-lo, que é aquela chave que eles ficam buscando. O computador está dentro de um submarino, né, que afundou no Polo Norte. Sim. E eles precisam chegar até lá com essa chave para poder desligar essa máquina que já, sem a humanidade saber, já assumiu o controle do destino da humanidade, né? Foi passada para ela uma missão, e a partir dessa missão ela começa a decidir sozinha para concluir essa missão, e daí ela tem vontade própria, né? O que você acha? Bom filme, gostei. Tô curioso para ouvir aqui. Também vi o filme, excelente. Olha... Você acha que pode ser real isso, Jean, que a máquina já assumiu o controle e a gente não ficou sabendo? Olha, eu acho isso aproximadamente desde o ano 2021, 2022. O acha aí, eu não gosto muito de usar essa expressão, eu acho. Sei. Eu lido com incertezas. Perfeito. Mas, infelizmente, isso aí para mim já passou a ser uma certeza. Nós já perdemos o controle. Já não tem mais volta. Raymond Kurzweil, voltando ao Ray Kurzweil, sim, nesses livros que ele produziu depois da Singularidade Está Próxima, ele diz qual é o nosso problema. Se a lei de Gordon Moore, que explica como os chips estão evoluindo muito mais rapidamente no âmbito da teoria da computação, se isso de fato estiver correto, e verificou-se que estava, quais as implicações disso? A teoria da computação vai fazer com que essa tecnologia avance em tendo vida própria muito mais rapidamente do que o padrão que a humanidade consegue promover de avanço, que é limitado à sua condição biológica. Então nós evoluímos muito lentamente, porque a gente evolui biologicamente, mas os chips já se desenvolveram e chegaram lá na frente. Então o que é que Ray Kurzweil diz? Se só ficarem existindo essas duas raças pensantes na Terra, os humanos biológicos e as inteligências artificiais autônomas, em menos de uma década eles vão dominar a gente. Por isso que ele propôs uma terceira espécie, que seriam os humanos chipados. Aí estamos falando do transhumanismo. A fusão do homem com a máquina. E ele mesmo, Elon Musk tem promovido. E ele mesmo, Ray Kurzweil, se ofereceu e se oferece como cobaia, e ele está fazendo isso, para que surja uma terceira raça pensante na Terra que possa controlar o avanço desgovernado em que já se encontra das IAs. Seria a única chance que a humanidade teria para fazer frente a esse domínio. Ou então espíritos bonzinhos tomarem conta das IAs, coisa que a gente não deve esperar. Então, assim, lidando com o mundo do jeito que ele é, por mais assustador, espantoso que possa parecer, nós estamos na iminência de termos sucessivos choques de realidade, em que nós vamos ter que perceber que vivemos entronizando transtornos cognitivos como sendo verdadeiros, mas que se isso nos permite dormir melhor, mas agora é hora de que a gente vai até perder o sono porque não vai dar para dormir. Então, assim, eu não queria falar disso, mas o assunto requer. A gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Que é o que muitos tentam fazer. Por que é que muitos humanos não fazem nada no sentido de despertar seus potenciais? Aí o assunto não é agradável. O que é o transtorno cognitivo? É quando você olha para um fato ou vê um determinado contexto, uma situação, aí cria uma narrativa. Sim. Assume essa narrativa como sendo verdade, ainda que você não possa verificá-la como real, mas para você é verdadeiro. Sim. E assim você vive, tomando isso como verdade, ainda que talvez não seja. Sim. Transtorno cognitivo é um nome elegante para a velha
questão deselegante do me engana que eu gosto. É a mesma coisa. Exato. O auto-engano. É o auto-engano. Mas, por um lado, aí qual é o problema? É uma questão de sobrevivência também, né? A gente precisa. É o ser humano fala, eu vou fingir que isso não existe. É igual a questão da criança que é abusada e ela fraciona a consciência e imagina se eu sou outra pessoa, estou em outro lugar, né? Parece que tem até um dispositivo biológico automático, né, de autopreservação. Parece que sim. O Freud, quando analisou isso, ele dizia, olha, o imaginário de uma criança requer cuidados que a gente tem que prestar atenção. Então, digo eu, uma criança acreditar que existe um anjo da guarda que cuida dela, isso é muito importante, porque na hora que ela for dormir, ela reza, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e ela vai dormir tranquila. Isso faz parte da formação da personalidade do ser humano. Nós vivemos num mundo assustador. Então isso é importante. Para trazer a ordem ao caos, né? O problema é você chegar aos 90 anos com a mentalidade que tinha os 6. Não que eu creio que existem anjos protetores, mas... Eu também, mas assim... A devoção de cada um, a devoção de cada um. Mas existe um progresso da consciência, do entendimento, né, de como as coisas funcionam. Mas aí que está o problema. A velha crença do transtorno cognitivo, quando não aplicada com maturidade, gera transtorno psíquico. Entendi. Qual é o problema? Eu tenho certeza que Deus existe. Ok, mas você pode provar? Não pode. Mas é a maior verdade em que todos nós acreditamos. Sim. Eu, inclusive. Sem problema. Mas Deus faz o quê? Deus ama os seres humanos? Ama, a gente acredita que sim. Deus se incomoda com o sofrimento dos seres humanos? A gente acredita que sim, mas factualmente. A prática da vida aponta para que a coisa não é bem assim, porque crianças são violentadas, os vulneráveis são violentados, desde que a vida, a violência... Aí a gente vai para Thomas Hobbes, filósofo do século XVII, que olhava para a natureza e dizia, putz, por que a guerra natureza... de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. A natureza não sabe o que é certo e o que é errado. O predador ferra com a presa. Por que diabos existe predador e presa? Aí olha para a humanidade e chega nessa sua frase. Por que o ser humano é predador do próprio ser humano? O homem é o lobo... Homo homini lupus. Cadê Deus, porra? Se a natureza já nasceu com esse defeito todo, qual Deus perfeito, amoroso, onisciente, onipresente poderia existir por trás de uma coisa maluca dessa e em existindo? Ou seja, nós continuamos a ser cretinos porque a gente tem certeza de que Deus no final vai resolver tudo, ou em algum momento vai resolver tudo, e a gente se permite errar na crença de que vai se ajeitar. Eis o nosso problema, o choque de realidade que nós estamos vivendo agora, né? Agora vai nos despertar para o fato de que não tem ajuda divina que resolva essa questão da IA, que resolva as outras questões que estamos vivendo. E a gente vai rezar para quem? Vai pedir a quem? Não, eu creio e penso saber que existe amigo espiritual para Jesus, né? Mas ele não vai poder fazer nada. Jesus, esses seres, eles podem ajudar de alguma forma, mas também nunca ajudaram. Agora, resolver o problema, somos nós que temos que resolver o problema. Só que nós não temos essa consciência desperta em nós devido ao nosso vício devocional. A terceirização da responsabilidade. Transferir para Deus, Jesus, blá, 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 responsabilidades que nos são próprias. Então, assim, os governos não cuidam disso, os bilionários não cuidam disso, e nós, que estamos mais na base, a gente não consegue se associar ou se consorciar enquanto uma mesma espécie, numa mesma família. Porque existe um plano também de divisão, né? Para achar mais diferença do que semelhança, né? Que é o dividir para dominar, né? É o mais fácil de ser feito.